Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971 foi gravado ali em Munique, em 1970, na Alemanha, no mesmo estúdio onde foram gravados alguns outros filmes, né, como o Cabaré e o História Sem Fim, que já tem vídeo aqui no canal. Inclusive, os atrasos do Fantástica Fábrica de Chocolate acabaram gerando algumas tretas ali com Bob Fosse, o diretor do Cabaré, que precisava do palco ali, né, do set, para poder fazer a montagem do palco dele e fazer gravações. Mas sobre essa parte física das gravações, né, cenografia e tudo mais, eu já tenho um vídeo aqui do canal falando sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate, onde eu faço ali meio que não um comparativo, mas eu trago pontos dos 3 filmes que são relacionados ali ao universo da Fantástica Fábrica de Chocolate, como esse de 1971, ou A Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton de 2005 e o Wonka de 2023. Aqui eu vou falar sobre a direção de arte do filme e o design de produção que foi estudado ali e algumas decisões que foram tomadas para poder fazer a construção desse filme. A parte física, bastidores, eu falo lá no outro. Mas antes de eu começar, olá, meu nome é Marcos Diniz, com IZ no final. Aqui eu falo sobre direção de arte, cenografia dentro do cinema, teatro. E antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir para você conferir se você já está inscrito no canal, se você curtiu o vídeo. Isso é muito importante para um canal pequeno como o meu, porque o YouTube só passa a recomendar o canal e os conteúdos que estão sendo criados aqui quando começa a ter algum tipo de interação nos vídeos. Então confere aí, a gente já pode ir direto pro vídeo. O princípio ali, o Fantástica Fábrica de Chocolate, ele é adaptado do livro do Roald Dahl, eu já falei no outro vídeo, né? E eu acredito que esse filme aqui, tirando a parte da concepção de músicas, né, que ele é um musical, então ele tem muitas músicas que não são diretamente atreladas ao livro, né? Tem a composição Imagination, tudo mais, que é feito exclusivamente para o filme, ele é bem fiel ao livro, então muitas das descrições ali foram retiradas direto do livro, então isso acaba facilitando muito o trabalho do design de produção. O filme ele foi dirigido pelo Mel Stuart e ele chamou ali para fazer o design de produção desse filme o Harper Goof, que é assim um ponto-chave para essa produção. Principalmente porque assim, esse filme é de 1971. A inserção de efeitos especiais no cinema começou a ser feito, estava bem no começo, pouquíssimas coisas eram feitas digitalmente nesse período. A grande massiva das coisas eram feitas de forma prática ou, né, ali numa tentativa de trazer algum efeito especial, alguma coisa, era tratado ali com jogo de câmera ou de sobreposição de imagens, né, para fazer o efeito especial, e é usado aqui em uma cena do filme esse tipo de projeção. O Harper ele é um ponto chave para essa produção porque eles precisavam de uma pessoa que tinha um entendimento de construção de universo e imersão, né? Que é um ponto meio que chave aqui de virada para dentro dessa produção, onde a gente tem uma composição e um cenário extremamente hostil, simplista na área externa da fábrica, e depois quando se passa para dentro da fábrica é um mundo deslumbrante, exuberante, é bem diferente do que a gente tem do lado de fora. O Harper, ele é um dos primeiros Imagineers que fez a composição e que ajudou a construir ali o primeiro parque da Disney. Então o entendimento dele de imersão e construção de parques temáticos fazia-se muito necessário aqui para trazer ali a ideia de algo prático, físico e existível dentro do nosso mundo, né? Não só fantasioso e irreal. O Goof, além disso, ele de construir ali partes do parque como a Main Street, ele também fez... Obrigado. Ele também foi responsável pela construção do Jungle Cruise, que é um dos brinquedos mais importantes ali durante muito tempo da Disney. Além também de ter feito ali o 20.000 Léguas Submarinas em 1954 e também para um outro filme onde ele trabalhou como set designer, né? Ele foi cenógrafo do Casablanca, que é um filme que eu vi recentemente e realmente assim, é maravilhoso. Então, para esse lado da construção, ele tem uma importância muito grande.
muito pelo entendimento de como fazer a imersão do espectador, conseguir ver muita diferença entre um cenário e outro, e também, né, da área externa para a área interna. Tanto para quem está lá dentro dos cenários e os atores mirins também terem essa percepção de isolamento, né, de algo totalmente diferente do que eles estão acostumados, quanto para quem está assistindo. E aí, já indo para a parte física, as construções que foram feitas, com exceção da fábrica e da escola do Charlie, que é mostrada ali no começo, todos os outros cenários foram construídos excepcionalmente por filme, né? Tudo ali precisou ser construído exatamente porque tinham umas especificações bem claras no livro que eles queriam utilizar para fazer parte desses cenários, tanto quanto para as escolhas de composição deles, para poder trazer essa discrepância muito grande entre o cenário da fábrica quanto para os outros cenários. Então eles precisavam construir de uma forma que fosse bem simplista, tanto trabalhando nas formas, composição de cores, para poder ter essa, né, diferença de um para o outro. Um cenário físico que aí já não é cenário mesmo, né, que é mais uma curiosidade. Na cena final ali, em algumas outras cenas, a grande parte da cidade onde é mostrada ali é da cidade de Nördlingen, na Baviera, né, que é uma cidade medieval ali na Alemanha. Então, na cena do elevador, quando ele está voando, é essa cidade que aparece de cima. E essa filmagem é uma das que eles utilizaram de efeitos especiais, mas não tão especiais ali, né? Eles fizeram uma sobreposição de imagens para conseguir fazer essa cena, que eu acredito que é um dos maiores efeitos especiais desse filme. O Harbour, ele trabalhou em um design de produção que era bem meticuloso em tentar criar um mundo de fantasia tangível, né? Onde ele não priorizaria colocar coisas muito elaboradas ou muito fora da realidade, fazendo com que quando você visse o filme, aquilo não fosse tão fora da realidade que você falasse, não, isso daí não existe. A ideia dele era criar um cenário onde você fala, nossa, isso aqui realmente poderia existir em algum momento bem próximo da nossa realidade hoje. Ele fez uma realidade muito prática e com contrastes visuais muito grandes. Para conseguir criar essa fantasia exuberante, tanto que ele queria, ele precisava, isso que eu já falei, né? Fazer o exato oposto em todos os outros cenários que ele tinha dentro da composição que ia ser criado de cenas ali para o filme. Principalmente nos cenários onde eram compostos ali para fazer cenário para o Charlie, né? Que é uma criança muito pobre, humilde, tristinha, que aí os cenários dele deveriam ser muito mais contrastantes com o cenário da fábrica. Então eles tentaram trabalhar o máximo que eles podiam com uma paleta de cores muito sóbria e bem parecidas assim entre elas, na grande maioria dos cenários que eles podiam, para evocar mesmo a simplicidade, em alguns momentos até a dureza da vida cotidiana. E a transição de todos esses cenários, depois de uma longa introdução ali do mundo onde a história acontece, direta para dentro da fábrica, principalmente quando a gente vê ali pelo lado de fora da fábrica um lugar bem austero e industrial, e aí passar direto para dentro da fábrica com cores muito vibrantes e muitos objetos, né? E aí dentro da fábrica, quando eles decidem fazer as construções, né, não só dos cenários, mas o que eles queriam como composição, não foi necessariamente pensando em um estilo específico ou algo que eles queriam, mas eles tinham a ideia de o que eram esses personagens e o que eles queriam colocar ali para eles, né? Ou o próprio Wonka, né? Eles pensavam ali nele, nessa versão de 1971, como um cientista maluco. Então a ideia era que todo o cenário dele, a fábrica em si, parecesse realmente um laboratório super poluído, confuso, cheio de coisas e cacarecos. E isso fez com que ele, né, engajasse ali a produção a procurar em ferro velhos e andar pela cidade procurando coisas que pudessem ser colocadas ali no cenário, né? A sala de chocolate, que é o ápice ali da história, o maior cenário que eles têm construído, eles realmente construíram um cenário completo onde eles podiam fazer filmagens de diversos ângulos diferentes, e que tentasse trazer o máximo de veracidade e imersão para os personagens naquele lugar.
Mas tinha um porém, né? O chocolate que eles usavam ali no lago, né, é uma mistura de água, chocolate, creme, que exigia ali filmagens rápidas para que aquilo não estragasse tão rápido. Mas, né, obviamente isso daí demorava e as maiores reclamações era de que tinha um cheiro muito forte, muito ruim ali, né? Então eles tentaram melhorar ali com amaciantes para poder trazer pelo menos um cheiro um pouco mais agradável. Todos os outros cenários, né, são ali, né, pensados para que tenha cena comestível, né? Então cada coisa ali eles pensavam em o que seria comestível e o que não seria, para que os personagens fizessem as cenas deles. E ali também pensando na característica de cada um dos objetos que iam aparecer nas cenas seguintes, com a intenção que eles queriam passar e trabalhar ali na paleta de cores e objetos que iam estar em cena. Porque por mais que no livro tem muita descrição do que tem nos cenários, né? Geralmente o que o Rodal acaba descrevendo ali são algumas coisas bem simples mesmo, que aí são normalmente só algum objeto que é muito extravagante ou que ele vai descrever ali que é importante para aquela cena e o que está acontecendo ali naquela cena, né? Que aí pode ter relação com o chiclete ou com o papel de parede de raspberries, que tem gosto de raspberries mesmo, tudo mais. Então tem algumas coisas que lhe dá característica, então todo o restante eles precisaram completar. E também foi utilizado muito de miniaturas para a construção dos cenários, né? Então algumas coisas que eles não conseguiam fazer na fisicalidade ou trazer alguma construção muito grande, eles tentavam tratar ali nas miniaturas e fazendo uma perspectiva forçada do cenário para com que isso funcionasse. A grande maioria dos cenários ali, acho que a gente não consegue colocar um estilo ou alguma coisa que foi trazido, mas eles tiveram muito trabalho de pensar personagem por personagem e tentar ressaltar as estranhezas que eles tinham para compor o cenário, né? O Willy Wonka, quando você chega no escritório dele, tudo cortado pela metade, né? Tipo, não foi de uma coisa... não vem do livro, né, mas não vem de um pensamento psicológico ou nem nada muito absurdo, mas sim só para ser algo coeso dentro do que tinha como proposta. O diretor ele fala que eu não fiz o diretor junto com o Harber falando que ele não fez uma composição toda extravagante no filme inteiro para chegar no escritório dele e ser um escritório de repartição, né? Então ele decide ali pegar tudo que tem no cenário e colocar cortado no meio para parecer só mais maluco do que realmente ter uma explicação fora da caixinha para aquilo. E isso daí faz com que a gente não se prenda muito a estilo, design ou alguma coisa que tenha muito mais algo que dê para debater e trazer para outros tipos de obra, né? A não ser muito que o que é necessário fazer e o que eles trouxeram para aquilo dentro de uma forma, de uma limitação prática de como podiam ser feitos os efeitos especiais. Então tudo aquilo foi muito pensado para o que a gente pode, como que dá pra gente fazer e como que eles executam aquilo dali. Muitas coisas que foram adaptadas do livro que não existem no filme por conta de irrealidade prática de execução daquilo, né? Mas uma coisa que a gente consegue chegar ali perto de um estilo é que eles tentam trabalhar em alguns momentos ali os cenários que a gente consegue ver um pouco do surrealismo próprio alemão, né? Misturando ele com fantasioso e trazendo dentro da proposta do filme, que eu acho que é o que dá para tirar o mais próximo ali de um estilo de cinema, né, para aquele filme. Mas de resto, acho que a gente pode falar que esse filme aqui é de uma fisicalidade excêntrica, assim, imensa. E eu acho que é isso que a gente consegue tirar desse filme. E é o que eu acredito que tenha feito com que esse filme ficasse durante anos e anos voltando aí, sendo hoje um filme até cult, dá pra dizer, dentro do cinema de fantasia, né? Não é à toa que ele vive sendo revisitado, não só o livro, por conta do livro, o sucesso dele, mas por conta do sucesso que esse filme fez. Não só na época, mas muito mais posteriormente, né? De estar sempre sendo revisitado e referenciado no cinema. Eu fiz esse vídeo muito por causa de que tinha uma necessidade de separar
ele dos outros 2 trabalhos que tinham desse projeto e tentar falar um pouco mais sobre design de produção, não tanto de bastidores de gravação do filme. Mas o que eu digo pra vocês é que, por ser um filme muito antigo, é muito difícil de conseguir achar muitas informações sobre ele, né? Porque eu acho que hoje que é muito comum de trazer entrevistas com pessoas que participaram das produções, não só do diretor e das pessoas que atuaram no filme, né? Então, por ser muito difícil, a gente consegue pegar uma coisa ou outra ali quando a pessoa é referenciada por conta de algum prêmio ou até mesmo por conta de como foram feitas determinadas execuções no filme. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí seu curtir, deixe seu comentário aí embaixo, se inscreva no canal. Nossa, esse vídeo ficou longuíssimo, eu não sei como é que eu vou editar. Então vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.